Começou. Começou. Então, vou ler a página. Você faz a prece? Você lê a página? Tá bom. Do livro Vida Feliz, o Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Hoje, vamos ler a lição 115. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, faça a seguinte e sucessivamente. Desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Obrigado, Senhor, por mais este momento, esta oportunidade. Agradecemos bem. A noite começa bem com essa paginazinha da Joana, nos mostrando a importância da disciplina. Em todo começo, se começamos bem disciplinados, vamos embora. Obrigado por tudo, mestre. Obrigado por todas as oportunidades, essa bendita doutrina que segue o seu rastro e cada dia mais nos ajuda a abrir a nossa mente, ainda tão fechada, acanhada, mas que todos esses ensinamentos, toda essa luz, aos poucos vai desabrochando a nossa inteligência e aos poucos vamos conhecendo mais e mais o seu Evangelho. Mas que isso não fique somente entre nós, Senhor. Que sejamos nós também os seus divulgadores, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos exemplos, do nosso caminhar. Que possamos, sobre tudo isso que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, aprender, saber, compreender, possamos estar sempre usando isso nas nossas decisões, principalmente nas mais difíceis. Agradecemos a presença de todos os irmãos aqui, encarnados, desencarnados, os irmãos do grupo, os presentes, os ausentes, os que ainda chegarão. E pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos, que todos nós possamos ter uma noite muito proveitosa e que possamos estar daqui a pouco muito melhores que estamos agora. Queremos também pedir, Senhor, pelos nossos amigos desencarnados, que desencarnaram hoje, pelos nossos amigos que estão doentes, estão sem lar, estão nas ruas, que eles possam voltar a ter uma vida digna, uma vida realmente onde que nós possamos falar de humanos. Obrigado por tudo, mestre. Obrigado, amigos espirituais presentes, e desde já agradecemos e pedimos a sua permissão e também a que os nossos irmãos espirituais estejam conosco durante todo o estudo, nos ajudando, através da intuição, da inspiração, a compreender melhor tudo isso que vamos ter hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Caramba, sou o bendito fruto hoje. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite, Consuelo, e boa noite, Dona Lourdes. Bom, hoje nós vamos estudar o Paulo Estevam, né? Sim. Paulo Estevam, no livro velho nós estamos na página 326. Boa Poxa, já noite, andou, gente. hein? Só consegui destravar agora. Boa noite, Boa Consuelo. noite. No livro novo, no meu está escrito página 289, não é Barnabé, pareceu entusiasmar-se, não é isso? Isso. Então, é Quer isso dizer, mesmo.
No novo no é velho, 289. e no velho 326, quer dizer, o velho está correndo, né? É uma diferença de letrinhas. Isso mesmo, velho são letrinhas pequenas. Bom, vamos lá. Então, só fazer um pequeno make-off. Né? O Saulo teve aquela excelente ideia, está conversando com o Barnabé sobre a importância, né, desse o parágrafo, travessão acima desse parágrafo que nós vamos começar. Ele fala que se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Ele está falando uma coisa que se todo mundo, hoje isso é bem atual, se todos nós, né, a população, né, de todos os cristãos do mundo, trouxesse o Cristo no íntimo, lá dentro mesmo, né, e o caminhasse conforme, né, ele nos ensinou, o mundo seria outro, porque ninguém, né, quer dizer, lógico, sempre tem alguém que erra, mas a maioria ia procurar andar de melhor forma possível, né? E ele fala aqui, ó, ninguém seria mendigo, que nós comentamos na semana passada, campos de repouso do nosso lado está no livro, né? Então nós erramos muito ainda aqui na nossa sociedade essa questão aí. Se o Cristo veio, preferiu a presença deles, a companhia deles, do que né, dos grandes, os maiorais, os ricos, né, os poderosos. Já foi uma lição dele para conosco, né? Mas nós ainda temos, como nós temos muito ainda que aprender, né? Essa é uma lição também. Não é ciúmes não, mas é difícil também, né, Elisa? Em geral, todas essas lições aí são difíceis. Se disciplinar-se é muito difícil. Rapaz, eu não adiantando, né? Porque nós estamos na indisciplina há muito tempo. Né? E então a indisciplina virou um vício, uma coisa normal, digamos entre aspas, né? Uma coisa normal. Então disciplinar fica difícil. E o pior é que esse disciplinar não é os outros, né? Não, é a gente. Isso que é o pior. A gente exige disciplina dos outros, mas a gente não se disciplina. É assim. Aí, quando fala em disciplinar, a gente lembra logo, assim, por exemplo, daquela professora braba que a gente tinha, né? Quem serviu o exército lembra daquele sargento Duran. Né? Mas, bom, eles ajudaram, né? Mas a gente é que realmente tem que dar a resposta, né? A disciplinar não lembra nem a professora brava, porque não tinha muito professor bravo não. Quem disciplinar lembra meu pai. Meu pai era rígido com disciplina. Tá certo. Ele era militar, né? Não. Não era, não? Não. Ele era desenhista do BNR. Se ele fosse militar, eu estava perdida. É isso aí. Vamos lá, então, gente. Todo mundo já achou aí onde está parado? Barnabé. Esse nome é ok. Bar. O Bar. Sempre se a gente vê Bar, é filho, tá? Filho de Nabé. Barnabé. E Jesus era Bar Yeshua. Não, era Yoshua ben Yosef. Aí já, veja bem, a palavra filho já vem depois do nome, já muda de Bar para Ben. Então, Yeshua ben Yosef. E é Jesus, filho de José. E assim, a gente vai ver muitos Bar aqui. Não é boutique, não, vê filho. Tem Bartimeu, Bar não sei o quê. Bar não é boutique. E daqui a pouco a gente vai ver o Bar Jesus, mais na frente aqui. Daqui a pouco, eu não sei se é hoje, né? Vamos lá. Que vai ser também uma passagem que também está no Atos dos Apóstolos, tá? Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia, mas depois de pensar um minuto acrescentou: entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? E olha só, aí é um pensamento ainda judaico do Barnabé. Né? Ele ainda está fechado que Jerusalém é o quê? É a capital, é o templo, entendeu? Está fechado como o centro religioso do judeu no mundo. Né? Não devia partir já, que não foi lá que, né, o movimento realmente começou, que é no caso da Igreja do Caminho, né? Eu entendi mais por causa da Igreja do Caminho.
Exatamente, mas há a ideia aí também ainda de que a Igreja do Caminho, por um acaso, surgiu ali, por causa das necessidades, então também está num ponto vistoso, né? Que no caso, para o judeu, Jerusalém era um local obrigatório de visita, os judeus que estavam fora das diásporas, né? Uhum. Uma vez por ano tinha que estar lá. É que nem Meca para o islamismo, né? É, exatamente. Né? Então, não é por lá que tinha que começar? Pela lógica, sim, mas a realidade é outra. Vamos ver o que é que Saulo vai falar. Eu ia falando, vou falar agora. Fala. Penso que não, depois fala depois. Sentenciou Saulo de pronto. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias, a lhe baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Eu entendi também que, nesse momento, fazer isso em Jerusalém ia causar um furdúncio danado. Também. E o que eles não precisavam nesse momento era fazer o excesso de barulho, né? Que ia chamar a atenção para eles, ia botar eles em foco de novo. Já estavam em foco, iam ficar mais em foco e de uma certa forma até o Paulo ia acabar, né? Ele não podia começar por ali, ele tinha que deixar ali para depois. Principalmente ele, né? É. Já tinha morrido um discípulo já, né? Um dos apóstolos, não. Bom, vamos lá. E os outros companheiros, inquiriu Barnabé, revelando espírito de solidariedade. Os outros, certo, hão de protestar. Principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos, é justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições neste sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. Aí que vem. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando-os incircunciosos, os pecadores, os que estejam fora da lei. De outro modo, Olha só. Esse fora da lei. Que lei? lei judaica. Lei mosaica. Porque os outros estão lá fora, né? Como a pessoa, olha só o que está falando aqui, né? O judaísmo está absorvendo, está transformando, né, o cristianismo em quê? Né? Está Uma abafando o mistura. cristianismo, né? Tá, como diz assim, o judaísmo está tentando abraçar e sufocar. Então, o que é que vamos fazer? Não, deixa eles quietos aí. Vamos expandir isso para fora e vamos ver o que ele fala aqui, né? Vamos sacudir esse marasmo aí. Vamos levar para fora. E os que virão de fora no futuro para Jerusalém, opa, peraí, tal, sacudir isso aí, através dos outros. E levar a ideia todinha para fora, que esse foi o grande, né, foi a missão do Paulo, no caso, né? A missão do Paulo foi levar o mais longe possível. É sempre importante, a gente sempre fala aqui, a questão até do idioma, né? O Saulo teve muitos mestres gregos, teve mestres romanos. Ele agora vai sair. 600 anos antes, teve um cidadão chamado Alexandre que fazia, né, fez nessa de amanhã eu vou conquistar o mundo, que nem o cérebro, né? Onde ele foi, ele fundou o que ele chamava de Sátrapa. Né? Uma Sátrapa era tipo assim, um centro de cultura helênica para ensinar o pessoal principalmente a falar o grego. E agora como é que Paulo vai fazer? Nós vamos ver.
É utilizar o que o Alexandre deixou. Com o grego, porque seria muito difícil ele sair conversando com os outros, né? Dando essa nova ideia, né? O cristianismo com o idioma, o aramaico ou o hebraico. O hebraico, nessa época, que já era uma língua mais difícil. Era a língua assim, só de quem lia e escrevia, era uma língua mais formal, tanto que ela era considerada a língua sagrada. Os textos continuavam em hebraico, mas a população em si, eles falavam siríaco, que é uma ramificação que o pessoal chama de aramaico, né? Quer dizer, não era muito fácil, como queria se expressar desse idioma, né? Então o grego estava lá. Então o Saulo já estava, parece, ligado nisso. Não teria tanta dificuldade. Nós vamos ver que realmente vai acontecer. Boa noite, Jorge. Boa noite. Consegui chegar. Ah, Aonde que está? Que página aí, por favor? Deve ter já lido agora. o livro novo seu, né? É. Qual é, Elisa? Esse computador com vida própria é o problema. Página 290. Nós estamos no primeiro parágrafo, no ponto que diz assim, de outro modo, dentro de alguns poucos anos. Ele vai mostrar como Jesus será mostrado. Quando passar a febre, os apóstolos, né, desencarnarem, etc., olha o que é que vai acontecer com o cristianismo, que Saulo está prevendo seria verdade. Ele não bota ele para fora. Se continuasse esse movimento do judaísmo tentar abafar o cristianismo. Acabou. Acabou igual vários outros movimentos que a gente vê na história que acabou. O próprio movimento dos druidas, né, do Allan Kardec, né, os cátaros, tem outros, vários movimentos que abafaram. Não deram sequência, ficou num ponto só. Né? Como não expandiu, acabou. Podemos ir? Podemos. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo Mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. A boa nova será aviltada, e se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos, terá como resposta que o Mestre foi um criminoso comum a expiar na cruz os desvios da vida. Olha só quem é Saulo agora, hein? Olha que entendimento, né? Olha agora o que ele vai ter, mais 2 pontos aí nesse parágrafo aqui, interessante. Vamos lá. Restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção. No foco de tantos dissídios religiosos, sob a política mesquinha dos homens, necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Olha só, esse restringir o evangelho era sufocá-lo mesmo, acabar com ele, né? Condená-lo à extinção, que está falando aqui. No foco de tantos dissídios religiosos. Porque essa história do Messias, tá? Teve vários Messias, tá bom? Não foi só um, não. Vários. Aqui nós não temos um. Estão lembrados? Aquele que veio sempre na televisão aí, eu esqueci o nome dele. Não é o Messias? Né? Fala que é a reencarnação de Jesus. Quem? O Cristo? Isso. Gente boa. Né? Mas não é. Tá entendendo? Assim como é Henri Cristo, é isso, não? Henri Cristo. Né? Henri Cristo. Acho que é Henri assim, Cristo. Teve mais 5 ou 6 lá naquela época, tá? Inclusive, quando o Templo de Jerusalém foi destruído por Tito nos anos 150, tá? Um dos motivos foi esse, porque abriram lá um bar, não sei quem lá, um
um sábio, né, da época lá, e ele tinha junto a ele um Messias também, tá? E ele fortaleceu a ideia de uma tal forma entre o povo judaico que, quando o Tito destruiu tudo, acabou com mais um Messias, entendeu? Mataram o cara também. Teve vários Messias, mas a gente tem que olhar para o que esses Messias deixaram, nada. O único que deixou foi o verdadeiro. Mas então eles eram messias, ou se achavam, ou se julgavam, ou achavam que eles eram messias. Era Bar Henry Cristo. Pronto. Porque o Henri Cristo não só acha que é a reencarnação de Jesus, que é Jesus que voltou, como ele se traja como se fosse Jesus, usa cabelo como se fosse Jesus, entendeu? Não, isso aí não, eles eram eles. Só Sim, que eu se sei. instituíram Messias, Mashiach. Tá, Entendeu então bem? do nada assim, dizer, esse aqui é um Messias. Estudava um pouquinho lá as leis, tal, né? Porque, veja bem, esses Messias também não tinham essa conduta, né? Não conheciam também o tal do Evangelho, tá? Porque não havia Evangelho. Eles eram Messias segundo a lei, segundo Isaías, segundo não sei quem, entendeu? Por Mas isso que eles também eram profundos conhecedores da lei mosaica? das leis, né? Eram profundos conhecedores? Eram profundos conhecedores, para poder debater, que o judeu sempre gostou de debate, né? Então, houve uns 5, mais ou menos, 5 ou 6, se eu não me engano. Tá? Eu sei que o último foi lá o último caiu junto com o Templo de Jerusalém. E na época o pessoal jurava de pé junto, os próprios judeus, os fariseus. Por quê? Deve ter dado a eles algo legal dentro do judaísmo, né? Eu não sei os detalhes, mas eu me lembro dessa história aí. Então, esses dissídios que o Saulo coloca aqui, é isso aí. Tantos Messias, Jesus vai ser mais um. Aquele que foi pregado na cruz no meio de 2 criminosos. Acabou. E cadê a doutrina? Se ele era criminoso, não tem doutrina, doutrina do crime, não tem doutrina. Passou 50 anos, morreu aquela... Saulo, de uma certa forma, desculpa, está lembrando aquela história de Moisés ficar andando no deserto durante 40 anos. Por que Moisés andou no deserto durante 40 anos? Era logo ali a terra prometida, não é isso? Ele não Ele era ficou dando corretor. volta. Moisés não era corretor, que eu saiba. Eu não vi ele vendendo terreno. Só andando, dando volta. Por quê? Aquela turma que saiu do Egito, cheio de cultura egípcia neles, tanto que ele proibiu falar com morto, para isso, para aquilo, tudo em relação à cultura egípcia. Bom, ele estava ali ensinando todo mundo, mas quem pegou o ensinamento mesmo foi a nova geração. Então, esses 40 anos foi para acabar com a velha geração, para esquecer o máximo possível da cultura egípcia. É a mesma coisa que o Saulo está falando aqui. Daqui 50 anos, hoje está morto, não. Daqui 50 anos, tá, aquela turma que tinha a doutrina cristã acabou, e aí? Misturou com o judaísmo, o pessoal vai dar continuidade de quem? É quem continua forte. Não seguiu o bandido, né? E aí teria sido abafado realmente, como estavam tentando fazer. Olha a visão de Saulo, hein? Aí teve uma inspiração aí do Estevão. Né? Eu queria ter essa inspiração do Estevão uma vez. Meu filho, tu não mereceu isso. Mas ele vai falar outra aqui boa aqui mesmo, né? Vai falar outra aqui excelente. Olha só, o cara, de repente o cara começou, como é que fala, né? Viajar, escorregou na maionese e foi embora. Vamos lá, o que é que vai falar agora? Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação? Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois, com a prática, vão reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do Mestre. Há situações e fatos que não foram por ele registrados,
Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os apóstolos hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Olha só a visão do cara de novo aí. Poxa, por que só o Evangelho de Levi? Porque só as anotações, não era o Evangelho na época, não, as anotações de Levi. Poxa, outros têm que escrever também. Não estavam lá, não viram tudo? Tem coisa que Levi esqueceu, né? Ou então não soube, né? Aí já estão com Marcos, aí vão sair com Marcos aí, né? Nessa história aí, que é o João Marcos. Já vai ser um que no futuro vai se interessar a pesquisar, né, junto a Pedro, o Evangelho de Marcos. Lucas vai pesquisar junto a vários, né? Lucas teve contato com João, com Pedro, com Maria, com o próprio Saulo, tá? Lucas, outro evangelho. E o João fez o quê? Escreveu o evangelho à moda da casa, gnóstico, espiritualizado, totalmente diferente. O João foi quem mais largou, o seu evangelho é o mais largado do judaísmo. Apesar de Jesus o tempo todo vir e volta, tem um debate lá com os fariseus, mas o nível é outro. Quer dizer, ideia de quem isso, gente? Olha só. E fora os... Oi? Qual do João? O Marcos ou o Evangelista? Ah, não, estou falando, a ideia foi do Saulo, é o João Evangelista que eu estou falando, que fez o evangelho diferente. A ideia toda começou no Saulo. E tem os evangelhos, esses são os canônicos. Tá? Vocês sabem da história. O evangelho canônico é aqueles que foram escolhidos por ter uma certa coincidências, né? Só foram escolhidos 4, foi o São Jerônimo e fez a tradução para o latim. Então, eles estão no canon, nos livros sagrados, canônicos. Mas existe uns 15 evangelhos apócrifos, ou seja, estão fora do canon. Apócrifos, fora. Aí vem o evangelho de Tomé, que é muito famoso, o evangelho de Maria Magdala, vem outro evangelho de outro João, vem outro evangelho de outro Paulo. Mais de 12 a 15 evangelhos, sendo que o de Tomé hoje é o mais, né, famoso, que o pessoal estuda muito o evangelho de Tomé também, né? Quer dizer, são mais ou menos 15 a 20 evangelhos, fora que não chegou até nós. É. Fala, já. Isso tudo quem criou essa ideia aí. Olha a inspiração né? de... Se não tivesse sido escrito nada, isso ia nas próximas gerações teria apagado. É. Hoje não se falaria no Cristo, ninguém, as gerações não conheceria. É. Fato. Agora, esses evangelhos aí todo que o senhor falou, está onde? Preso no Vaticano? Porque eu nunca ouvi falar. Não. Magdala. Então ela bota na internet, evangelhos apócrifos, vende, compra, eu tenho. Eu tenho. Tenho alguns. E compra na OV, no sebo, tem. O Evangelho de Tomé é o mais famoso, o Evangelho de Tomé, mas são pequenininhos, né? Na realidade, se a gente pegar os livros de Mateus, de Marcos, são pequenininhos também, né? Aí vende livros que vêm 3, 4 evangelhos, 5 evangelhos, vêm todos, tá? É isso tudo. Tem um monte de histórias, essa questão do evangelho. Olha, para os estudiosos, o primeiro evangelho que houve, nós estamos vendo aqui que o primeiro foi de Levi, as anotações de Levi. Está sendo bem claro aqui. Para os estudiosos, aí, principalmente nós, os católicos e os nossos irmãos protestantes, nós estamos falando estudiosos, tá? Estudiosos. O primeiro evangelho que houve é o de Marcos. Tá? Esse do de Marcos foi copiado dos outros. E Mas o Marco era mais novo que o Levi? Sim, mas veja bem, todo mundo acha que os primeiros evangelhos foram escritos a partir do ano 60, todos eles. E nós estamos vendo que o de Mateus não foi, por isso que há essa confusão, o de Mateus não foi. As informações que nós temos são privilegiadas, tá? São informações diferentes. Porque, realmente, se a gente olhar, o de Marcos é uma base. Se for olhar, desse de um estudo, é uma coisa interessante. Existe um estudo que já chama o Evangelho de Marcos, olha só, vocês vão ver isso de vez em quando, fonte K, fonte Kelly, que são os alemães que fizeram estudo, que mostra porque eles acham que é Marcos, é da onde foi tirado, como foi, tá? É uma coisa interessante isso.
Mas isso é para estudioso, eu não sou, né? Isso é quem está lá no topo. Fala, Jorge. Eu estou aqui lembrando desse mesmo livro aqui, passagens anteriores, ou é mais à frente, eu não estou assim lembrando direitinho. Mas o João Marcos foi quando o Pedro, eu acho que já estava aqui em Roma. Eu acho que tinha alguém preso, eu não sei quem era que estava preso, que é aquele que libertou o Estevão, ficou com Pedro no navio, e conversando com a esposa acho que de Nero, para tirar um desses que estavam presos. Foi o João Evangelista que estava preso. Exatamente. Então, E foi o próprio Saulo. Então, o Pedro pediu ao Marcos para escrever o Evangelho, que ele procurasse também Maria. Porque o Paulo também pediu ao Lucas para procurar Maria para também escrever o Evangelho. Mas o que viveu mais próximo a Jesus foi o Levi, que depois veio a ser Mateus. Esse que não, o pessoal da igreja evangélica que narram isso, né? É isso que você está falando? Não, eu estou falando o seguinte. O Saulo está aqui, a história que ele deu a ideia de escrever outros evangelhos, que o de Levi talvez não estivesse completo, que os outros também escrevessem. E alguns, se você pesquisar, que é o caso de Marcos e Lucas, Marcos e Lucas não estavam presentes. Eles fizeram o evangelho deles através de pesquisas. Tá? Foi em Maria, foi em Pedro, foi no João, foi no Felipe, foi tá? Mas sendo que os nomes mais usados nessas pesquisas sempre foi Pedro e Maria. Né? Pedro e Maria. E quando Paulo pede a Lucas, por exemplo, para escrever o evangelho, ele fala: procure Maria, eu já conversei com ela, mas eu não tenho tempo. Aí não podia parar a pregação, a construção de novas igrejas. E o Lucas tinha tempo, né? Tinha tempo, era muito inteligente também, né? Quer dizer, isso para ele também não foi difícil. Daí saiu o Evangelho de Marcos e de Lucas, de pesquisas. O de Mateus e o de João, vivência, né? O próprio Jesus, né? Convivendo. Tá? Só que para os estudiosos, não. O primeiro evangelho foi o de Marcos, os outros três vieram após. Por que isso? Eu não sei. Eles têm as razões deles, né, de falar isso. Eu realmente escutei, não entendi. Um dia eu vou entender. Um dia. Né? Vamos lá, Elisa? Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras. As advertências de Saulo eram mais que justas. Haveria que prestar informações amplas ao mundo. Tem razão, disse admirado. Precisamos pensar nesses serviços. Mas como? Como fazer isso? Olha só. Como fazer isso? Ora, esclareceu Saulo, tentando aplainar as dificuldades. Se quiseres chefiar qualquer esforço neste sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir, de forma absoluta, à difusão da boa nova do Cristo. Por que Saulo deixa na mão do Barnabé a chefia? Logicamente, depois ele mesmo, pelo trabalho dele, vai assumir. Não é que ele queira tirar o Barnabé, mas ele vai, né? Porque ele não, né? O Barnabé tinha muita, assim, digamos, moral, entre aspas, né? Muita, né? E para ele conseguir essa permissão e apoio total e restrito, era mais fácil que o Saulo, né? O Saulo era aquele cara que muita gente ainda, né? Ainda estava todo mundo meio com o pé atrás, né? E o Esse Barnabé já cara era muito conhecido. Não. E só ver outra coisa aqui, sem outro fito de servir, de forma absoluta difusão. Nós vamos ver o que é que o Saulo vai propor a Barnabé agora sobre a questão do din-din. Precisa de din-din. Tudo nesse mundo precisa, né? Então vamos lá. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões. Já li isso, né? Agora para terminar. Abnegadas sem outro fito que servir
de forma absoluta a difusão da Boa Nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas. Levaríamos a lição do mestre a outras gentes. O companheiro ouvia-o, afagando sinceras esperanças. Tomado de novo ânimo, disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número do programa: Dia muito, Saulo, tenho necessidade de voltar à minha terra, a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe, poderíamos iniciar o serviço apostólico pelas aldeias e cidades do Chipre? Conforme o resultado, prosseguiríamos por outras zonas. Estou informado de que a região em que demora a Antioquia da Pisídia é habitada por gente simples e generosa, e supõe que colheríamos belos resultados no empreendimento. Então veja bem o que é que Barnabé está propondo. Para um lugar que tem gente simples e generosa, coração aberto. O coração está aberto e que a mente está aberta. Sim. Então Barnabé também foi inspirado aí, porque é o problema de Jerusalém, do judaísmo em geral, mesmo ao redor de Jerusalém, é o quê? O orgulho de raça. O Messias não vê como eles queriam. Aquele Messias não era o que eles queriam. Eles queriam outro Messias. Nós já sabemos da história. E o Barnabé teve uma boa ideia. Eu estou precisando lá em Chipre. Pô, tem que andar, tem umas aldeiazinhas. Vamos lá, que lá o pessoal tudo gente boa, tranquilo. É mais fácil. Não é isso? Conforme fala Jesus, né? Que é deixar ver as minhas criancinhas, né? Que quem se comporta conforme elas, né? Tem mais facilidade, né? Mais ou menos isso que ele fala, não é isso? Que a criança está mais fácil, tá, né? É um livro em branco, um caderno em branco, está mais fácil a gente anotar algumas coisas. Devido à infância, isso é a infância, né? 12, 15 anos. Para que a gente anote bem, né? Moralize bem esse ser novo. Então, estamos aí, crianças aí, espirituais, prontas a assimilar com mais facilidade. Sim. Fala, Jó. Isso que o Paulo foi recomendado, acho que foi diretamente pelo próprio Jesus. Não vai ser com os coríntios, ou com os gentios. Né? Porque os gentios era mais cabeça dura, mais intelectual. Né? Ia encontrar uma certa resistência. Bem, aí vamos puxar para o nosso tempo. Aqui ele coloca, começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Aqui que é o que eu acho legal. Formaríamos o hábito de ensinar verdades evangélicas aos mais variados agrupamentos, em seguida terminada essa experiência. Não, só citando, mesmo hoje, tem grupos espíritas que você vai fazer a apresentação, você encontra aquelas pessoas, vou usar a palavra soberba em alta. Aí, né, você chega para apresentar de uma forma bem modesta, aí passou. E agora, quando você encontra a pessoa, vai para um centro, que é um humildezinho, as pessoas, todo mundo do mesmo nível intelectual, ou mesmo que você tenha um nível diferenciado, poxa, você vai conversar, o clima fica agradável, fica legal, todo mundo absorve, tá bom. Eu acho que é isso aqui. Por aí mesmo. Vou esperar. Não adianta você querer passar algo para quem já sabe tudo, né? Entendeu? Os judeus sabiam tudo. É isso aí. É a mesma coisa. A mesma coisa. Daí o que Saulo vai fazer? Você prestou bem atenção nisso aí, né? Eu não tinha... Passei por cima. Demandaríamos outras zonas. Porque o Paulo ficava um pouquinho de tempo, 3 meses, 6 meses, quando ele viu que o negócio estava firme. E sempre tinha um ou dois, né, que tinham mais facilidade em aprender a lição do Cristo. Ou seja, lógico que isso aí tudo foi
Antes do encarne do Cristo, isso foi previsto. Então, ó, você vai nascer aqui, você vai nascer ali, que quando chegar alguém, você vai ter, né, já traz do alto alguma coisa, né, sobre a doutrina cristã, e aí deixava aqueles lá como responsáveis de ir embora. Depois nós vamos entender por que das cartas de Paulo devido a isso, tá? Mas não vou nem falar sobre isso agora, não, que esse assunto bem lá para frente. Nós vamos entender o porquê isso aí, o que é o porquê das cartas de Paulo, tá? Mas deixa mais para frente. Dona Luz e Consuelo, vocês estão muito calados. Eu e o Jorge Elis estão falando muito. Não, mas eu estou ouvindo aí tudo que vocês estão falando. Muito Eu também. para Eu mim. que estou muito falante hoje. Desculpe, Não, tá meninas. certo. Pode falar, para falar mesmo, para dar Sabe o que é, dona conteúdo. Luz? Ele está vendo se a gente está acordada. Aí ele fala para ver se a gente responde. Aí pensa que eu sou boba. Eu não sou É boba, não. verdade. Tá? De vez em Eu Isso estou acordada. mesmo. Isso mesmo. Não, ele tem certeza que eu estou acordada. Quando acontece mesmo, eu desmaio. Ele tem certeza que eu estou acordada porque eu estou lendo, né? Tá Vocês lendo, estão é. quietinhos. Hoje eu estava cantando, olha como eu canto bem. Eu estava cantando, alguém achou que eu estava roncando, imagine como eu canto bem. Eu fiquei até envergonhado. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Poderás contar comigo, respondeu Saulo de Tarso, resoluto. A situação requer o concurso de irmãos corajosos e a Igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Compara o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Duas coisas aí, Elisa. Primeiro, a Igreja do Cristo não poderá vencer com comodismo. Quando a gente fala, então, estamos aprendendo, sou espírita, o que é que a gente fala? Olha, estamos aprendendo, temos que, né, demonstrar o que aprendeu através do exemplo. O exemplo não é comodista, não. O exemplo é atuante, não é isso? Isso. Então, a Igreja do Cristo não poderá vencer com comodismo, com ociosidade. Não, ela vencerá com atitude, né? Isso. Com ação. No princípio era o verbo. O verbo significa o quê? Ação. Não é isso? Atitude e iniciativa. Não ficar esperando estímulos, né? Aí agora vem a outra. Compara o Evangelho a um campo infinito. Porque, veja bem, cada um de nós tem um grau de evolução que nos deixa ver o Evangelho naquele nosso nível. Mas a gente vê que tem gente por aí que não é brincadeira, não, viu? Eu fico olhando assim, meu Deus, que bom estar vendo isso, né? Estou aprendendo tanto, né? A gente vê que tem pessoas aí, eu vou falar de um mesmo nome direto, se chama Haroldo Dias, né? Pô, o cara falando de evangelho, da Bíblia em geral, mas não tem só ele não, tem o Aloysio Elias, tem o Wagner Paixão, tem o outro que eu esqueci, o nome que eu vejo muito, esqueço o nome do cara. Arthur Valadares. Arthur Valadares? Arthur Valadares. Tem poxa, tem um que eu gosto muito dele, mas depois eu me lembro não. E tem uma menina também. É o Simão? Tem o Simão Pedro, aquele Velerson Santos. São pessoas que, quando abrem a boca para falar do Evangelho, a gente vê que o nível dado, o entendimento deles, porque, conforme o Saulo já fala aqui, um campo infinito que Deus nos deu a cultivar. Ou seja, dali a gente vai, né, aprendendo e, né, o futuro, quando usar, olha só que beleza. É infinito, né? Parece que eles tinham estudado o livro dos Espíritos antes do livro dos Espíritos chegar até nós. Porque se a gente ler o item da perfeição moral, eu acho que é da perfeição moral, é mesmo. O item paixão, a última pergunta, 912, que qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? É praticar a abnegação. Então, aqui ele está comentando, né? Ele falou lá embaixo, assinar os mais humildezinhos, mais simples, e agora, né, ele diz assim, poderás contar comigo, respondeu Saulo, resoluto, a situação. Requerer o concurso de irmãos corajosos. Tem que ser determinado. É a abnegação
que ser abnegado é dificílimo. Só para fechar. E a Igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Se a criatura ficar acomodada, né, onde a fé? Não é? Porque a fé precisa ser raciocinada. E no meio do meio ambiente mais hostil, né, a criatura que é pragmática, realmente, vou usar a palavra nesse quesito, o conceito, ela sempre é inspirada e é hábil, né, para evitar sempre as cisânias, as discórdias, e, enfim, esse detalhe, é praticando a abnegação. Eles já sabiam dessa situação, porque os espíritos na sua terra, né, eles estavam adormecidos na consciência. É só isso, só essa contribuição. Porque alguém vai ver, pelo menos já citamos o livro dos Espíritos. Um dia alguém vai ver, né? Vai assistir. Está comentado aí. É isso mesmo, é interessante isso. Você falou, alguém vai ver. Eu fico olhando às vezes, tem meia dúzia de visualização, nosso estudo, 4 visualizações. Passa um ano, com 40, 22, 36. Quem viu isso? Não foi do grupo, né? Com certeza, né? Acho que isso fica na internet, né? E alguém, vamos ver se isso presta, se não presta, né? É isso aí, alguém vai ver. Vamos lá, beleza. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas, mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Olha só, que poesia, né? Vamos lá, alguns vão ficar lá no centro espírita, tal. O trabalho da mesa, o trabalho do passo. Mas tem uns que tem que ir para a luta, tem que ajudar aqueles que estão na rua. É um trabalho importantíssimo também. Todos são importantes, né? E são esses que realmente que vão aí, né? Revolver as terras em zonas determinadas, né? Desfazer cipuais. Então, para todo mundo tem trabalho, né? É muito importante. E ele já está vendo isso, né? Já está vendo isso. Por isso que aquela questão também lá na frente nós vamos falar sobre aquela questão, aqueles que querem viver do altar, que vivam, mas eu não. Está numa das cartas de Paulo. Eu vivo do meu suor. Vocês entenderam essa questão aí? Dízimo, né? As pessoas aí. Paulo não admitia ganhar dízimo. Enquanto ele pudesse trabalhar, trabalharia. Lógico que no final da vida ele já não tinha mais condições de exercer, né, o que ele fazia antes. Mas enquanto ele pôde trabalhar, ele trabalhou. Ele não aceitava, ele não era contra. Por quê? O dízimo é para aqueles que querem ficar dentro né, da igreja, sei lá de quê, pregando. A preocupação dele é o pregar. E como ele vive do altar, precisa comer, né? Mas ele não. Ele não aceitava isso. Ele interiorizou o ensinamento de Jesus. Ele não conheceu Jesus porque Jesus disse: vai a César, que é de César, Deus que é de Deus. Então, mostrou a moeda lá também, tem esse detalhe, né? De um lado e do outro, dá a César. Ele entendeu isso. E, infelizmente, muitos de nós ainda ficamos surdos. Que dar a César significa o quê? Nós temos que dar a César o que é de César, porque a gente está no mundo na carne, na matéria. Então, da matéria é da matéria. A gente tem que se alimentar, tem que se vestir, tem que comer, né? Tem que se educar, né? Lazer, tudo isso é válido. Mas isso não significa que a gente viva só pagar disso. Imposto. Tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto. Todo mundo paga feliz. Isso é coisa que, desde a época de Jesus... Desde a época de Jesus. É sempre. Todo mundo acha que está sendo roubado na hora de pagar o imposto, né? Engraçado. Desde a época de Jesus, né? Desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus. A gente acha que está sendo roubado.
Você Se roubar não não pagar, deixa pra tu é lá. expulso, né? Mas, Te tiram a mas tem que... terra. É a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou nada, nada. Quando perguntou a Jesus se era lícito pagar imposto, está no Evangelho, não me lembro qual é o Evangelho. Aí ele fala para Pedro, ali pega aquele peixe, né? Pedro, joga o anzol ao lado tal da barca. Pegou um peixe, traga aqui. Rasgue-o e tire dentro dele uma moeda. Aí Pedro olhou para ele assim, né? Aí ele fala, como é que ele fala mesmo? Não devemos... Oh, meu Deus, a palavra está na minha cabeça agora. Não é decepcionados, não. É tipo decepcionado, mas não é decepcionados. Nós não devemos constrangê-los. Ou seja, tem que pagar um imposto. Não devemos constranger. Né? Que se é lei humana, temos que pagar. Agora, o resto deixa para depois. Não vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos ficar 3 dias falando e não vai melhorar em nada. Isso vai continuar pagando imposto. Concorda, Consuelo? Vai continuar a mesma coisa. Eu concordo. A gente vai continuar sendo roubado até morrer. Não tem jeito. Então tá tudo bem. É bem desse jeito. É encarnação após reencarnação. Então vamos lá. Alguns trabalhadores... Não, já li isso. Barnabé reconheceu a excelência do projeto, mas considerou: todavia, temos ainda a examinar a questão do dinheiro. Tenho alguns recursos, mas ineficientes para atender a todas as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. Geralmente, o cristianismo não tinha, né, gente assim, ricas, milionárias. Naquele início eram as pessoas mais simples. Quer dizer, o Barnabé tinha um pouquinho, mas ele não queria sobrecarregar a igreja de Antioquia, a igreja lá de Jerusalém, nada. Né? Olha a preocupação de Barnabé e olha a resposta de Saulo. Vamos lá. Absolutamente, adiantou o ex-rabino. Onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício? Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre diários de aluguel. Montarei, então, uma tenda móvel. Pronto, solucionado o problema. Né? Como Barnabé era o chefe da missão, ia, né, atender o pessoal no oral, no verbal, lá, né? Saulo estava ali trabalhando. A alimentação para os dois, o básico para os dois não faltaria. Entendeu porque lá na carta ele escreveu isso? Na carta dele, quem quiser viver do altar, que viva. Eu não. Tá? E ele vai trabalhar até, não sei, né, até aquele momento que ele não tem mais condições. Tá? Deve ter feito muito tapete, né? Muita coisa, muita lona, né? Tenda, né? Etc. Tá? Consertou chinelo, que ele vai falar aqui também, vai ver. Barnabé achou graça no expediente e ponderou: teus sacrifícios não serão pequenos. Não receias as dificuldades imprevisíveis? Por quê? Interrogou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela, e onde não houver tapetes a consertar e a tecer, haverá sandálias. Para ele, qualquer coisa o divertia. Agora, muito interessante que ele fala aqui: se Deus não me permitiu a vida em família, né, nós vimos que ele realmente não era para ter a vida em família, né? Foi bem claro aí com Abigail, Estevão, etc. Né? Aí vamos falar agora aqui dos nossos, né? De hoje. A gente vê o Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, né? Interessante, né? O Raul foi noivo, tá? Vocês sabem da história, né? O Raul Teixeira foi noivo e quando ele começou a ter que andar muito por causa da doutrina, né? A noiva falou: para casar contigo assim não dá. Na hora do testemunho, ela pulou fora. Não, ele falou para ele: ou eu ou a doutrina. Então, na hora do testemunho, ela pulou fora. Ela pulou fora. Ela pulou fora. Então, né?
Pinga Fogo também, o Chico tem um lance lá, quando pergunta sobre a homossexualidade, que ele fala, existem pessoas que vêm em missão, né, para facilitar a missão, vem no sexo invertido, tá? Para que não haja essa tentação né, de casar e tal, e segue a missão, vai, né? Não pensa em casar, vai pensar na missão, para não ter problema nenhum na missão, porque realmente família né, é trabalhoso, nós sabemos. Todos nós temos, né? Se a gente fosse missionário, ia ser bem complicado, né? Não? Bem complicado. Então, muito interessante, né? Que o Saulo via, isso nós estamos vendo uma história de 2000 anos atrás. Está vendo tudo. Tudo está passando, ele está abrindo a mente de uma tal velocidade que já deu a hora. Na semana que vem a gente vai ver mais coisas de Saulo, tá? Cara, a gente realmente... para aqui no discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se, né? Isso. Então, hoje é dia 22. Hoje é dia 22. Então, é 29. O ano está acabando, hein, gente? O ano está acabando. Pois é. É interessante. Significa que começa outro, que eu vou fazer 62 no próximo. Agora eu só penso nisso. Eu só vou fazendo assim, 63, 64, 65. Já passei por isso, Jorge já passou. Mas para mim ainda é uma novidade. É isso aí. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso tudo? Fora o imposto, Consuelo, você paga com tanta alegria, tem mais alguma coisa a comentar aí das ideias do Paulo? Cada vez mais. Tá igualzinho naquela época. Você não pode pagar, se vira, cada vez mais. Dona Lourdes, está acordada ainda, Dona Lourdes? Estou tranquilo, estou tranquilo. Está tranquilo? Dona Lourdes. Pô, gente, eu vou encerrar aqui a ligação. Ué, cadê os... Ah, tá aqui.